e nesse momento nós teremos a exposição do tema Tributação sobre o Ilícito, Solidariedade Fiscal e Aplicação de Multas Agravadas, trazido pelo professor Paulo Roberto Coimbra Silva, que é professor dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da UFMG, conselheiro da BDF, sócio fundador do Coimbra Chaves e Batista Advogados. Professor Paulo, acho que não vai fazer a apresentação de PowerPoint, né? Mas pode iniciar sua fala aí. Muito obrigada por sua participação e novamente, estou muito feliz com esse painel e com esse congresso em homenagem à professora, a ministra Regina Helena Costa. Professor Paulo, a palavra é sua. Muito obrigado, Priscila, pela gentil apresentação. A nossa homenageada, a nossa ministra, não deixa de ser nossa professora, né? Homenagem justíssima, que nos traz maior alegria de participar dessa sexta edição. A exemplo do professor Ricardo Lodge, também participo pela sexta vez, com alegria redobrada pelas homenagens tão merecidas, alvejadas à nossa ministra. Cumprimento todos os presentes, queridos colegas que estão nessa mesa. Faço coro à divergência de nossa presidente de mesa, Priscila. O tema do professor Ricardo dialoga muito proximamente, eu diria fortemente, com o que vamos falar. Primeiro, por ser um tema super atual. Essa questão da súmula 360, ainda não consegui me resignar com ela, né? Ainda não consegui ter essa resignação, na medida em que me parece, como uma consequência lógica de sua aplicação, a reversão da lógica da proporcionalidade, né? Aquele contribuinte que declara que é honesto perde o benefício da denúncia espontânea, e aquele contribuinte sonegador que realmente busca fraudar, não entrega suas declarações, só nega informações ao fisco, esse pode ter o beneplácito da denúncia espontânea, que me parece um absurdo contrassenso. Mas vamos aqui falar, né, sobre a tributação do ilícito, sobre solidariedade fiscal muito qualificada. Eu seria assim, extremamente objetivo, porque os temas são muito vastos, e farei aqui algumas provocações. Primeiramente, o tema da tributação sobre ilícito é uma controvérsia, uma discussão antiga, né, muito antiga, e que tomou maiores proporções e uma maior repercussão quando das autuações decorrentes da Operação Lava Jato, né? Antes disso, havia discussões em alguns casos isolados, né, mas com a Operação Lava Jato e as autuações dela decorrentes, sobretudo aquelas realizadas pela Receita Federal, nós percebemos que o tema ele vem à tona com grande relevância, atualidade e pertinência. Nós precisamos primeiro compreender, né, como foram feitas as autuações de forma geral, bastante simplista. A Operação Lava Jato ela foi lastreada, e também as autuações fiscais delas decorrentes tiveram origem, né, e foram lastreadas em delações premiadas. Alguns acordos de leniência, mas, sobretudo, delações premiadas, no qual se percebeu, foi denunciada a existência de um cartel de contratação na Petrobras, para cuja contratação ou execução de obras seria necessário o pagamento de propinas. E esse é um lugar comum nessas delações premiadas e demais depoimentos que foram colhidos ao longo da operação. Então, em todos os casos, existe a prática de um ilícito. Os contratos foram realizados mediante, ou viabilizados mediante a realização de atos ilícitos, com o pagamento de propinas, que foram pagos, em sua grande maioria, mediante supostos contratos de prestação de serviços por empresas ditas, ou então apelidadas de empresas noteiras, que prestavam serviço, ou supostamente prestavam pretensos serviços para as empresas contratadas, e assim era feito esse repasse. Diante dessa situação, quais os reflexos fiscais que a Receita Federal extraiu em suas autuações fiscais? Primeiro, a glosa destas despesas. Então, quando se identificava, olha, com base na delação premiada, a mesma delação que originou a Operação Lava Jato,
que o pagamento de propina foi feito por intermédio da empresa X, então todas as despesas e pagamentos para aquela empresa X foram glosados pela Receita Federal. Por quê? Seriam supostamente propinas. Aqui já há uma controvérsia quanto à intensidade ou caráter quantitativo, porque nem sempre os depoimentos diziam que as empresas prestadoras de serviço foram criadas somente para isso. Né? Então, houve a glosa de 100% do faturamento dessas empresas, não apenas do que seria suposta propina. Então, com a glosa, exige-se imposto de renda, pessoa jurídica, CSL, 34%. Depois, há também a cobrança do IR-fonte, cumulada com a glosa, de 35%. E sobre os dois, cuja soma já perfaz 69%, multa qualificada de 150%, perfazendo 103,5% do valor da suposta propina. Não bastasse isso, também foram autuadas as empresas noteiras, as prestadoras de serviço. E com desqualificação da personalidade, ou desconsideração da personalidade jurídica, tributação das pessoas físicas, com 27,5% sobre os mesmos valores que já foram autuados nas contratadas pela Petrobras, 27,5%, mais multa gravada, perfazendo 41,25%. Somando as duas, nós temos aí aproximadamente 145% do valor da propina, que seria, no entender da Receita, suposta realização de fato gerador ou acréscimo patrimonial, mas parece haver aqui uma dúvida de quem, né? Na dúvida, cobra-se de todos. Né? Então, em relação, né, a essas autuações, o que nós percebemos? Primeiramente, na exigência do IR-fonte, que tem os cabimentos bastante restritos na lei, em duas hipóteses. Né? Ele deve ser cobrado quando há pagamento a beneficiário não conhecido ou quando há um pagamento sem causa. Neste caso, nenhum destes dois requisitos estão preenchidos. Primeiro porque os beneficiários eles foram indicados pelos próprios delatores, ou seja, os próprios documentos que originaram e lastrearam as autuações já indicam quem são esses beneficiários, tanto que eles foram também autuados pela Receita. E o segundo requisito, pagamento sem causa, também não existe. Existe uma causa do pagamento, que foi o pagamento de propina. Não se exige aqui causa lícita, existe ausência de causa para a cobrança do IR-fonte. Então, pode o auditor não concordar, nós também não concordamos, podemos nos indignar com esse pagamento enquanto cidadãos, mas não podemos dizer que há aqui um pagamento sem causa. E quanto à multa qualificada, né, cujos requisitos o professor Lodi nos recordou, aí, previsto no artigo 44 da 9430, nós temos ali exigência de dolo, intuito de fraude. Agora, o dolo, né, e a fraude são dolos específicos de uma fraude fiscal. Né? Pressupõe a multa qualificada a prática de um ilícito fiscal com o intuito de fraudar o fisco. Aqui, sem dúvida nenhuma, houve atos ilícitos. Sem dúvida nenhuma, não se entra nesse mérito, mas não é função da Receita Federal punir. Existem órgãos competentes para tanto punir o ilícito extratributário, o ilícito que não é fiscal, o ilícito administrativo, o ilícito, né, mediante a fraudação de licitações públicas. Isso não é função do tributo. E nós percebemos que nesses autos de infração houve um genuíno desvio de finalidade. Um desvio de finalidade da função do tributo e também das atribuições da Receita Federal. Certamente inflamados aí com a indignidade que atinge a todos nós, foram lavrados autos de infração que, tecnicamente, eles não se sustentam. E eu diria até mais, não apenas o IR-fonte e a multa qualificada seriam criticáveis, mas também considero polêmica a glosa da própria propina. Ora, um pressuposto para a tributação do ilícito é a adesão à corrente, segundo o qual, né, pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro. Houve manifestação de riqueza, realizou o fato gerador, tem que se tributar. Ora,
Se a ilicitude na obtenção de uma receita ou de um acréscimo patrimonial não torna invisível para a tributação e não a torna irrelevante para a tributação, pelo contrário, o acréscimo patrimonial, o fato gerador, apesar de praticado mediante ilicitude, ele é relevante para a tributação, as despesas necessárias para a sua realização também não podem ser desprezadas. A Unavote, todos os delatores mencionaram que era uma despesa imprescindível para a realização do contrato. E a ilicitude do ato, né, praticado não tem um condão de gerar riqueza que seja inexistente. A despesa foi necessária, ela existiu. Então, acredito que nós teremos aí grandes discussões no âmbito do judiciário. Já houve nessa semana, né, recente, uma notícia de uma redução de multa pelo CARF numa autuação da Lava Jato. Nós entendemos que no judiciário haverá aí grandes discussões que, em sua grande maioria, não foram albergadas no âmbito do CARF. Segundo tema que nós vamos falar, e sei que o que eu acabei de falar é muito polêmico, e nós teremos aí grandes casos, né, e um bom tempo para a discussão desses temas. No caso da solidariedade fiscal, vamos falar sobre a solidariedade no polo passivo da obrigação tributária, mais especificamente na solidariedade para a imputação, solidariedade tributária e imputação de responsabilidade por prática do ilícito. No Brasil, infelizmente, há uma confusão entre imputação de responsabilidade pelo pagamento do tributo e imputação de responsabilidade pela prática de ilícito. Entre nós, lamentavelmente, funciona a imposição de sanções a coobrigados como uma decorrência lógica, inexorável, eu diria, entre aspas, natural, da responsabilidade pelo pagamento do tributo. Então, o Código Tributário Nacional, enquanto nossa norma geral, bastante longeva, até pela qualidade que tem, disciplinou de uma forma bastante elogiável, eu diria, a imputação da responsabilidade tributária. A imputação da responsabilidade pelo pagamento do tributo tem um requisito, aliás, tem alguns requisitos indesviáveis que foram condensados no artigo 128 do CTN. Ali diz, né, somente a lei poderá imputar a responsabilidade pelo pagamento de tributo à pessoa que tenha participado, que tenha relação indireta com a realização do fato gerador. Qual é esse vínculo indireto? É um vínculo econômico, né? Ela precisa ter alguma vinculação econômica com o sujeito passivo contribuinte, de forma que ele possa se ressarcir desse ônus, né? E isso decorre do princípio da capacidade contributiva, que é o grande princípio que vem inspirar e limitar, né, a exigência do tributo. Quando nós estamos diante da imputação da responsabilidade por sanções, nós temos algo muito diferente, algo muito distinto, e que não deveria ser tratado de forma extinta ou como um consectário ou como um acessório no conceito civilista, né, da obrigação tributária principal, ou porque para a prática de sanções ou para a imputação de penalidades, nós temos pressupostos distintos, fundamentos distintos, requisitos distintos e também limites distintos. Então, para a imputação de responsabilidade pelo pagamento de tributo à pessoa que não realizou o fato gerador, nós temos um primeiro pressuposto, que é a realização do fato gerador, que é necessariamente um fato lícito, né? Malgrado as observações que fizemos na primeira parte do pecúnia non olet, mas fato gerador, em princípio, ao menos materialmente, é um fato lícito. Qual é o fundamento da tributação? Capacidade contributiva. Para ser fato gerador, deve ser um fato com conteúdo econômico, dotado de uma pressuposta, o revelador de uma pressuposta capacidade contributiva, nas lições de nosso saudoso Alfredo Augusto Becker, signo presuntivo de riqueza. E os requisitos? Primeiro, legalidade, tem que estar previsto em lei, não existe tributo sem lei. Segundo,
haver aí uma capacidade contributiva, uma relação econômica entre o responsável e o contribuinte, que permite este responsável, que é obrigado por lei a recolher tributo decorrente de fato gerador alheio, entenda-se, capacidade contributiva alheia, se ressarcir desse ônus econômico. E é muito claro, né, um exemplo, a retenção do imposto de renda na fonte. A fonte pagadora, ela pode sim ser responsável pelo pagamento do imposto de renda de seus empregados ou prestadores de serviço, porque há uma relação econômica entre eles que permite à fonte pagadora se ressarcir deste ônus econômico, de forma que ela não suporte o ônus econômico do tributo decorrente de fato gerador alheio, mas, pelo contrário, tem o seu ressarcimento, trasladando esse ônus econômico para quem é o titular da capacidade contributiva. Quando nós falamos de sanção, de penalidades, nós temos, como dissemos, pressupostos, fundamentos e requisitos totalmente distintos. Primeiro, pressuposto fático de aplicação de sanção é a realização de ato ilícito. Já começa por aí, primeira diferença. Segunda diferença, o fundamento da aplicação de penalidade não reside em capacidade contributiva, mas sim na culpabilidade. A culpabilidade, que, lamente-se, ela é olvidada nos milhares de autos infrações que diuturnamente são lançados, porque no Brasil arraigou-se uma tese muito mal posta e decorrente de uma má interpretação do artigo 136 do CTN, que haveria responsabilidade objetiva pela prática de ilícito fiscal. Responsabilidade objetiva para imputação de penalidade é algo primitivo, é algo do tempo da barbárie. Não é por outro motivo que César Garcia Novoa, nosso amigo, ilustrado professor da Universidade de Santiago de Compostela, coloca com muita contundência. Culpabilidade provavelmente é o valor mais relevante do direito sancionatório num Estado democrático de direito. O fundamento está na culpabilidade. Qual é o requisito, portanto, para a aplicação de uma sanção? É existir culpa, haver coparticipação na prática do ilícito. A culpabilidade, ela, portanto, ela é essencial, fundamental sua presença para haver imputação de penalidade. Se nós podemos dizer que não há tributo sem fato gerador, também podemos dizer que não haverá sanção sem culpa, sem coparticipação no ilícito. Até mesmo porque o princípio que veda a intranscendência da pena proíbe se imputar a sanção a quem não praticou a ilicitude. E isso, na prática tributária, infelizmente, ela é olvidada, na prática brasileira, deixar isso claro, porque no direito comparado, especialmente na Europa, Espanha, Alemanha, Portugal, isso é levado muito a sério e com muito escrúpulo. Então, nós temos aqui um campo vastíssimo para o desenvolvimento da nossa legislação, da nossa jurisprudência, para que nós superemos essa praxis tão nefasta de cobrar sanções e notem que absurdo, muitas vezes todas aquelas hipóteses do artigo 134 do CTN que trata de responsabilidade de terceiros. O requisito, a responsabilidade de terceiro naquelas hipóteses, que são 7 incisos, e vários outros da legislação ordinária, surge a responsabilidade do cobrigado após o inadimplemento. Ou seja, ele não tinha nenhum dever jurídico de pagar o tributo. E ele será penalizado pelo não cumprimento de uma obrigação que não era sequer sua. Então, são problemas como esse que nós vemos no dia a dia na praxis tributária que nós esperamos poder superar e sempre polemizamos, sempre que temos oportunidade, trazemos isso à baila, talvez aí nas 5 edições anteriores do nosso congresso nós também trazemos sempre esses temas. Por fim, multa qualificada foi um tema já antecipado pelo professor Rodrigo Lodi. O nosso tempo está muito curto, mas pincelando muito objetivamente, chamamos a atenção para a banalização da aplicação da multa qualificada especialmente pela Receita Federal. Os relatórios da Receita Federal, os relatórios de atividades, que merecem todos os elogios à Receita Federal por essa transparência,
mostra a quantidade de autos de infração com a aplicação de multa qualificada, o que nos leva, né, a lamentar, porque das duas uma, ou nós temos um país repleto de sonegadores, né, um percentual expressivo das autuações fiscais são lavrados com multa de 150%. Não é um percentual pequeno, não, coisa de mais de 20%. Ou nós temos um país de sonegadores, ou então nós temos a multa qualificada sendo aplicada de forma muito pouco escrupulosa. E, infelizmente, o que nós percebemos é essa segunda conclusão, ela se faz presente. E a multa qualificada ela tem sido utilizada pela Receita Federal, de forma geral, como uma forma de coação para o pagamento. Por quê? Houve uma automatização ou uma automação nos procedimentos, quando se conclui o processo administrativo, se a multa qualificada automaticamente é gerada uma representação fiscal para fins penais, que vai ensejar um processo criminal que traz um constrangimento e desconforto enorme. Já algumas vezes pude testemunhar empresas que tinham exigências altamente controversas e que decidiram não discutir em juízo para que seus dirigentes não tivessem esse constrangimento de ter contra si um processo criminal. E acaba servindo como uma forma de coação para o pagamento. Um ponto, um caso específico de aplicação de multa qualificada que tem sido se alastreado, né, de forma quase incontida, é quando há o indeferimento de declarações de compensação. A nossa legislação prevê uma multa específica de 50% pelo indeferimento de decomp, mas talvez até pelo receio de ser julgado procedente um recurso extraordinário que caminha muito bem, por sinal, questionando a constitucionalidade dessa multa, salvo engano, o tema 736, onde já há votos favoráveis, tanto do Fachin quanto do Gilmar Mendes, considerando que não pode ser cobrada essa multa de 50%, porque seria uma penalização do direito de petição, e a imposição de multa tem um pressuposto, falamos há pouco, básico, né? Essa questão elementar, rudimentar do direito, a prática de ato ilícito, não é ilícito você requerer, né? Então, talvez já receando que esta multa seja infirmada pelo Supremo Tribunal Federal, o que se tem feito? Quando há divergência, quando a Receita não concorda com o crédito declarado pelo contribuinte objeto de PER, posteriormente compensado em decomp, o que ela sustenta? Esse crédito ele é controverso, ele somente poderá existir após o trânsito em julgado de uma decisão judicial, portanto não tem liquidez, não tem certeza, é um crédito inexistente, e ela diz que aí há falsidade do contribuinte. Por quê? Ela entende que só pode ser objeto de decomp crédito objeto de trânsito em julgado, o que é uma falsa premissa, contraria a jurisprudência antiga de décadas do STJ. Ora, então, como não há trânsito em julgado, há uma declaração falsa e, portanto, aplica-se a multa de 150%, ou seja, aplica-se multa de 150% por divergência de entendimento em torno da interpretação da legislação. Enquanto nós temos no direito comparado a interpretação razoável da legislação tributária como causa de exclusão da ilicitude e não permitindo a imposição de penalidade, aqui no Brasil nós vemos na nossa prática a imposição de penalidade, inclusive agravada e com repercussão ou reflexos penais. Então nós vemos que, lamentavelmente, temos muito também a evoluir numa administração tributária mais dialógica, mais consensual, menos beligerante, né? Uma relação com o fisco, entre contribuinte e fisco, mais transparente, mais sincera, menos belicosa. Nós esperamos, né, que esta iniciativa do fisco tenha limites. E por falar em limites, e já trazendo aqui também uma outra consideração, nós temos aí recentemente a Lei de Liberdade Econômica, que trouxe num dos seus artigos a criminalização de oferecimento de denúncias sem fundamentos.
o que me parece poder ocorrer em muitos casos, não todos, é óbvio, mas em muitos casos em que, de forma autômata, se conclui um processo onde houve aplicação de multa agravada, muitas vezes sem a presença de seus requisitos em caso concreto, e que acaba resultando no oferecimento de uma denúncia contra o contribuinte ou contra o sujeito passivo. Talvez aí, infelizmente, né, seja um contraponto não confortável, um tema não confortável aos auditores fiscais, mas fato é necessário ter mais escrúpulo e mais responsabilidade na imputação de multas qualificadas. Bom, são essas as minhas provocações, espero não ter passado muito do tempo e agradeço muito a atenção dos colegas e de todos que nos assistem. Muito obrigado. Professor Paulo, não esperava menos, né? A coerência lógica do seu discurso faz parecer que o tema não é espinhoso, essa é a verdade, mas claramente o mérito é todo seu.